Boa noite, Ana Maria. Boa noite, André. Vamos iniciar aqui, né? Bom, estamos aqui novamente para um estudo, para novamente mais um estudo do Evangelho. Boa noite a todos que estão presentes. Que possamos nesse momento nos conectar com a espiritualidade que está conosco, nos conectar com Jesus, nos conectar com Deus e que possamos nesta noite alcançarmos bons resultados, fazermos boas reflexões, procurarmos não só entendermos melhor, mas a praticarmos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita em nossas vidas. E assim hoje a gente vai começar o nosso estudo com o livro Religião dos Espíritos. Eu estou no item 70 do livro Religião dos Espíritos, que se intitula Na Hora da Crise. Um assunto bem pertinente, né, para a maioria das pessoas, principalmente nos dias de hoje, né? O nosso texto faz parte de uma reunião pública que aconteceu em maio de outubro de 1959 e está relacionado à questão número 466 do Livro dos Espíritos. E assim começa Emmanuel. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Quer dizer, quando nós estamos em crise, é uma hora de se conectar com a nossa consciência, com aquilo que tem dentro de nós, com as vozes que nós ouvimos também da espiritualidade. E ele continua: perceberás distintamente o conflito. Quer dizer, quando nós estivermos em crise e começarmos a buscar dentro de nós, né, a nos conectarmos interiormente conosco mesmo, nós vamos ouvir algumas coisas virão na nossa cabeça. E virão alguns conflitos. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Então, olha, já está dizendo aí, né, que é o nosso inconsciente versus o nosso consciente. Então, o nosso inconsciente, ou subconsciente, né, se quiserem chamar assim, são aqueles costumes, tudo que os nossos vícios do passado, nossos costumes, tudo, os nossos velhos conceitos estão todos no nosso subconsciente que representa o nosso passado. E o nosso consciente representa aquilo que nós estamos preparando para o nosso futuro. Então a gente vai ter um conflito entre aquilo que nós fomos e aquilo que queremos ser. E aí o Emmanuel vai colocar um monte de possíveis conflitos. Ele diz assim, que é o cárcere versus a libertação. Né? Ou ao momento que nós fizemos nossas reflexões, no momento de crise, ou nós ficamos presos no nosso passado, ou nós nos libertamos em direção ao futuro. É a sombra e a luz. Então lembremos sempre, o nosso subconsciente, lá estão as nossas sombras. A nossa luz é o caminho para a frente. A dívida e a esperança. Certo? Quer dizer, aquilo que nós temos que nos reajustar do passado e a mudança para o futuro. É o que foi e o que deve ser. Então lembramos sempre que quando nós pensamos naquilo que foi,
né, que é o que foi, simplesmente algo que já passou. Sobre aquilo que já passou, nós temos que aproveitar tudo para o nosso aprendizado. Mas já passou. Então nós temos que nos preocupar em nos preparar para o futuro. Não adianta ficar remoendo aquilo que já foi. Não adianta ficar vivenciando os velhos costumes. Temos que buscar novos costumes, novos conceitos. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Então, na essência, as nossas reflexões, quando estamos em crise, aquilo que vem dentro de nós, vai haver um conflito entre aquilo que o mundo, que o mundo quer que nós sejamos aquilo que o Cristo quer que nós sejamos, né? Então a gente tem que fazer a diferença. Aí ele vai continuar fazendo algumas reflexões interessantes aqui. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Então, diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Tá certo? Então, olha como é diferente. O mundo quer que a gente se acomode e viva do nosso jeito de que sempre vivemos. Mas Jesus não, mas Jesus quer que a gente se movimente, que a gente levante e ande. Diz o mundo, faz o que desejas, então faça o que quiser. Mas pede o Cristo, não peques mais. Então, fazer o que quiser, já tem um ditado que diz assim, quem faz o que quer, vive as consequências que não quer. Diz o mundo, destrói os seus opositores, mas pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem, pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te às posses. E pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Então o mundo quer que você se apegue, que você fique prisioneiro, sabe, acorrentado aos bens materiais. Mas o Cristo não, o Cristo quer que você se liberte das coisas materiais. Diz o mundo, fere a quem te fere, pede o Cristo, perdoa sempre. Então, olha, presta atenção que a palavra do Cristo é sempre de libertação e as palavras do mundo são sempre pelo aprisionamento. Diz o mundo, descansa e goza. Pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Então, ficar descansando, só dormindo, está tudo bem na minha vida, eu estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, as coisas estão todas certas, então está tudo bem. Só que não é aquilo que o Cristo quer. Tá certo? O Cristo quer que a gente avance. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Então, o mundo quer que você julgue tudo, mas o Cristo diz, não julgue, não condene. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, será medido pela medida que aplicares aos outros. Já disse Kardec. Kardec diz que o fim não justifica os meios. Então não é porque você quer realizar uma coisa boa lá na frente que você pode fazer o que tiver, qualquer coisa que precise para você chegar até lá. Uma obra boa tem que ser construída por meios que também são bons. Isso é muito importante a gente entender isso aí. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Tá certo? Todo mundo diz pra gente, pague o mal com o mal. Mas
Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Olha o que o mundo diz para nós, né? Para você ficar rico, poderoso, que aí você vai ser temido pelos outros e você pode fazer o que você quiser. Você pode dominar até aqueles que cuidam das leis para te protegerem. Então você pode fazer aquilo que você quiser se você tiver muito ouro e muito poder nas mãos no mundo em que vivemos. Mas o Cristo não pensa dessa forma. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoaste para quem será? Tá certo? Então, Jesus dizia que o dia e a hora nem ele sabia, apenas Deus. Então é assim, nós não sabemos quando vamos desencarnar, não sabemos quando vamos partir desse mundo físico. E aí, nesse dia, a nossa consciência vai ter que enfrentar a si mesma. Então, aprendamos a fazer o que é certo e o que é bom enquanto estamos aqui a caminho encarnados. Porque uma hora a noite vai pedir nossa alma. Aí já entra o Emmanuel nas conclusões. Obsessão é também problema de sintonia. Então a gente que estuda a doutrina espírita, né, nós entendemos isso. Que obsessão é problema de sintonia. Então se a gente não quer sofrer obsessão, se nós queremos a presença dos bons espíritos, nós temos que fazer o bem, que bons espíritos seguem aqueles que fazem o bem, assim que funciona. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. É aquilo que fala muito na psicologia, né? Nós vemos nos outros aquilo que está dentro de nós. O mundo externo reflete o que manifesta o mundo interno. O olho que algo vê. Ah, não, já passei essa parte. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestades. Então, na hora das tempestades, não precisa ficar enlouquecido, não, desesperado. Fica tranquilo. Se conecta com a espiritualidade, se conecta com Jesus, se conecta com Deus. Confia, tenha fé, tenha força. Ninguém nesse mundo sofre o que não tem que sofrer. Se tivermos que passar por certas situações, nós vamos passar, não adianta. Geralmente fomos nós que pedimos para passar por essas situações. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível a traçar-nos o rumo certo. Então, nos momentos de crise, lembremos sempre que teremos conflitos internos conosco mesmo. O nosso passado vai tentar emergir e tomar o controle. Mas nós temos que ouvir o Cristo, a palavra dele, e entender que o presente é outro, que temos que mudar e buscar o caminho da nossa evolução. E agora eu vou como se fala, vou passar para o Evangelho, e quem por algum acaso quiser, um momentinho só estou colocando uma coisa aqui, rapidinho aqui, que eu quero ver aqui, que o meu... E quem quiser colocar o nome de alguém para vibração, ou talvez nem precise colocar o nome, né? Pode deixar que durante as vibrações eu deixo um tempo para cada um
mentalizar aquela pessoa que gostaria que recebesse as vibrações nesta noite. Tá certo? Vou dar um tempo e a pessoa pode mentalizar a pessoa que essa pessoa vai estar recebendo. A espiritualidade está presente em nossos lares. Outra questão é colocar água. Se alguém quiser colocar água para ser fluidificada, pode colocar que após as vibrações eu vou solicitar a espiritualidade que coloque, deposite na água de cada um os elementos curativos de que está precisando. Ou para si, ou para os familiares, não importa para quem, tá certo? Então eu vou começar o Evangelho agora. Deixa eu ver aqui, só dar uma boa noite para nossa amiga Darcy, para Kelly, para Rita Canola, para Zezé Melo, tá certo? Aqueles que eu estou vendo aqui, os nomes aqui, tá bom? Agora eu vou entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar do item, é o capítulo 5, capítulo 5 é o título Bem-aventurados os aflitos. E tem muito a ver, eu já estava falando aqui, né, no texto da Religião dos Espíritos, sobre a questão das crises, né? E aqui também vai falar das aflições, que tem muito a ver. Tá, eu vou falar do capítulo 5, itens 6 e 7. Não sei se vai dar para falar dos dois itens na totalidade, mas vamos ver até onde a gente chega. E assim começa. Causas anteriores das aflições. Item 6. Se há males cuja causa primeira nesta vida é o homem, também há outros aos quais, pelo menos em aparência, ele é completamente estranho, que parecem feri-lo como que por fatalidade. A perda dos entes queridos e dos arrimos de família, por exemplo. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses da sorte, que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e as enfermidades de nascença. Sobretudo as que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. As pessoas que nascem em semelhantes condições nada fizeram nesta vida, obviamente para terem um destino tão triste, sem compensação possível, e que não poderiam evitar pela incapacidade de mudá-las por si mesmos, e que as colocam à mercê da comiseração pública. Por que então são tão desaventurados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são beneficiados sob todos os aspectos? Boa noite, Solange. Enfim, o que dizer das crianças que morrem na mais tenra idade e que conheceram da vida somente os sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. O que teriam feito essas almas que mal acabaram de sair das mãos do Criador para padecerem tantas misérias neste mundo e merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Todavia, conforme o axioma, todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter alguma causa. Uma vez que se admite um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precede sempre o efeito. Então, já que ela não está na existência atual, deve ser anterior a esta. Isto é, deve pertencer a uma existência anterior. Por outro lado, se Deus não pode punir pelo bem que fizemos, nem pelo mal que não fizemos,
Se somos punidos, é porque fizemos o mal, fizemos o mal. Se não o fizemos nesta existência, nós o fizemos em outra. É uma alternativa a que é impossível escapar e na qual a lógica demonstra onde está a justiça de Deus. Portanto, se o homem não é sempre punido ou completamente punido em sua existência atual, mas nunca escapa às consequências de seus erros. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando pelo que fez em seu passado. Assim, a desventura que, à primeira vista, parece injusta, tem sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoe-me, Senhor, pelo que errei. Olha, uma das coisas que nós, quando estudamos a doutrina espírita, ou pelo menos vou falar da minha pessoa, né, que eu, desde quando comecei a estudar a doutrina espírita, que me faz seguir nessa doutrina, isso é independente de casas espíritas, de dirigentes de casa espírita, independente do movimento espírita, é que os conceitos da doutrina espírita são muito perfeitos, muito perfeitos. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente não encontra falhas na doutrina espírita no sentido da justiça divina, porque a forma como a doutrina espírita nos traz as leis divinas nos mostra que as leis divinas elas são justas, perfeitas, e que elas têm uma flexibilidade que elas conseguem se adequar a todos os seres e todas as situações. Então, esta semana passada faleceu um jovem na minha escola com 15 anos, que estava no 9º ano. E muita gente chorou muito na escola, os amigos de escola, todos choraram muito. Eu recebi até com naturalidade, se bem que eu também não tinha um contato com o aluno, né? Não sei como ele era. Mas a questão é a seguinte, algumas coisas a gente tem que pensar sobre a situação desse rapaz. Ele morreu, ele pegou uma doença, né? Não sei que doença é essa, também não fiquei analisando e nem... Mas essa doença foi cada vez piorando, 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 e chegou na data que teve o desencarne. Ele estava internado no hospital. Aí fica uma questão. Suicídio ele não cometeu, pelo menos pelo que eu saiba, não. Né? Ele não cometeu suicídio. Ele não pegou nenhuma moto por aí saiu que nem um louco e, de repente, teve um acidente e morreu. Então, a conclusão que se tira do caso é que o ciclo de vida dele era mesmo aqueles 15 anos. Né? E que a doença dele é justamente uma expiação de situações que ele causou em vidas passadas. Não tem justiça nas leis divinas. Por mais que a gente procure, a gente não vai encontrar nenhuma injustiça. Se nós estudarmos cada caso, a gente vai começar a entender cada um deles. Se bem que nós, enquanto encarnados aqui, a gente tem uma visão muito curta da vida das pessoas, né? Agora, a espiritualidade superior, não, ela olha o indivíduo, ela não olha cada um de nós como um espírito, simplesmente como um espírito encarnado, mas ela olha cada um de nós como um espírito em evolução. Então, ela consegue ver como nós somos encarnados e como nós fomos encarnados, como nós somos espíritos fomos desencarnados e como fomos em outras encarnações também. Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, você chega à conclusão que eles conseguem ter uma visão bem mais, né, perfeita da situação de cada espírito. Nós conjecturamos, tentamos entender, mas ainda a nossa visão fica difícil porque nós não temos o contexto total da situação de cada um. E aqui, só para ler o item 7, deixa eu ver.
Versão, o item 7 que fala. Frequentemente, os sofrimentos ocasionados por causas anteriores são como aqueles por faltas atuais, consequências naturais da falta cometida. Isto é, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez outros suportarem. Então, aqui ó, só já dá para entender o que vai falar o segundo, o item 7. Né? Então, o que acontece? Nós sofremos aquilo que fizemos o outro sofrer. Se na vida passada aconteceu algum fato e alguém, por alguma razão, ou queria o meu lugar, ou ficou se desagradou comigo por alguma coisa, que né, às vezes nem sei se eu fui causador ou não. Aí uma pessoa pega uma faca e me dá uma facada nas costas. Tá certo? Eu tomei a facada nas costas, desencarnei. Não fiquei com nenhum ódio disso. Nenhum ódio. Desencarnei, estou lá na espiritualidade. Fui acolhido. Eu não vou ter problema nenhum na minha coluna, nas minhas costas, na vida seguinte. Agora, aquele que me esfaqueou nas costas, certamente com o tempo ele pode ter sentimento de culpa, né? E ele, por ter me esfaqueado pelas costas, ele vai ter problema na coluna dele, nas costas dele. Então, aquele que promove a ação, o que promove a ação, é o que vai viver as consequências. Então, se alguém está na rua, alguém me rouba e eu preciso dar um tiro, eu morro, né? Claro que se eu ficar com raiva daquela pessoa que me roubou e atirou em mim e ficar perseguindo ele na espiritualidade, ele encarnado e eu perseguindo ele, aí eu vou sofrer também. Mas se eu não resolver perseguir ninguém, não ficar com esse ódio todo, eu não vou ter problema nenhum. Mas mesmo assim, mas mesmo que eu persiga ele, ele encarnado e eu desencarnado, eu persiga ele depois de ele ter atirado em mim, na próxima encarnação eu não vou ter problema de ter levado esse tiro. Porque não fui eu que causei. Agora, aquele que atirou, esse sim, esse vai ter problema. Porque cada um sofre as consequências daquilo que faz para os outros, não daquilo que recebe. Tá certo? Então, dando que se recebe de Jesus também funciona para as coisas que não são boas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Acho que é isso que eu tinha para falar, né? Vou fazer aqui a, as minhas vibrações. A minha irmã também está assistindo, a Elisa, né? A Daniela também, Machado, né? Então tem algumas pessoas assistindo. Então, o meu boa noite a todos, né? Porque eu não podia, pode ser que eu não tenha percebido algum aí, né? Vou fazer as vibrações agora. Vou deixar um momentinho para que cada um mentalize a pessoa que gostaria que recebesse essas vibrações. E vou pedir a fluidificação da água, das águas, tá bom? Então vamos nesse momento nos unindo a toda a espiritualidade que está conosco, nos lares de cada um de nós, nos unindo a Jesus, nos unindo a Deus, e vamos envolver o nosso planeta Terra em luz, em paz, em amor, envolvendo todos aqueles que estão doentes, em dor e sofrimento, para que possam ser auxiliados segundo suas necessidades, seus méritos e a permissão do Pai Maior. Vibrando sempre pela valorização da vida, pela valorização da natureza. E vamos vibrando por todos os nossos amigos. Vamos vibrando por todos os nossos familiares. E assim vou deixando
um momento para que cada um mentalize aquela pessoa que gostaria que recebesse essas vibrações nesse momento, que certamente ela estará recebendo. E assim vamos vibrando pelos nossos lares, para que haja luz nos nossos lares, para que haja luz para todos aqueles que conosco convivem, encarnados e desencarnados. Pedindo a espiritualidade presente em nossos lares, que higienizem nossos lares, retirem os miasmas, as energias deletérias. E se porventura tivermos irmãozinhos necessitados de auxílio em nossos lares, que possam ser acolhidos e levados para tratamento. E assim vamos pedindo a espiritualidade que também que fluidifique as águas que estão colocadas nos nossos lares, que coloque os elementos curativos que nos são necessários, que são necessários para cada um, para que possam melhorar suas condições de saúde. E assim vibramos por nós mesmos, para que possamos ter uma ótima semana, uma semana de boas realizações, para que possamos estar com saúde e sempre resolvendo nossos problemas de acordo com o Evangelho de Jesus. Assim agradecemos a espiritualidade, agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai e pedimos permissão para terminarmos este estudo, que assim seja, graças a Deus. Valeu, meus amigos! Estou partindo, deixando meu abraço para todos aí, que todos possam ter uma boa noite de sono e uma ótima semana. Valeu, um abraço para todos.